Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre comunicação em grupo. O IP Multicast é uma alternativa para fornecer multicast na camada de rede. O IP Multicast ele tem justamente um princípio para conservar a largura de banda utilizada. Ele vai reduzir o tráfego pelo envio de uma única mensagem para múltiplos clientes, em vez de enviar vários pacotes repetidos. Exemplo, se eu quero enviar uma mensagem para um grupo composto por 5 outros nós, em vez de enviar uma mensagem para o nó 1, para o nó 2, para o nó 3, para o nó 4 e o nó 5, na verdade, uma única mensagem é enviada e essas mensagens elas vão ser replicadas pelos roteadores. E um conjunto arbitrário de clientes eles vão formar um grupo antes de receber o multicast. E como que esse grupo vai ser definido? Justamente a classe D de IP ela vai ser utilizada para IP multicast. Então, um grupo vai ser definido por meio de um IP dentro dessa faixa de valores, que começa em 224 e vai até 239, 255, etc. Então, justamente no contexto do IP multicast, os endereços dos grupos multicast justamente vão servir como um canal virtual, onde os membros eles vão selecionar os canais justamente escolhendo endereços apropriados. E a rede ela vai se configurar para entregar as mensagens multicast apenas para os membros do grupo. E aí nós podemos nos perguntar como que isso é feito na verdade, como que vai haver essa adaptação e como que os roteadores vão saber a quem entregar. Então, justamente, a distribuição da mensagem do IP multicast ela vai ser feita por um conceito chamado de árvore de distribuição. Essa árvore ela vai ser atualizada dinamicamente à medida que os membros eles ingressarem ou saírem, isso em qualquer instante de tempo. Então, o que seria de fato essa árvore de distribuição? Então, os roteadores, na verdade, eles vão interromper o envio de mensagens por um enlace de saída, por uma aresta, digamos assim, quando todos os receivers, os destinatários, os membros daquele grupo conectados àquela aresta, àquele enlace, saírem do grupo. Então, suponha que no enlace 1 tenha 2 membros para o grupo A e, por algum motivo, aqueles 2 membros deixaram de fazer parte do grupo A. Então, justamente, aquele roteador não vai mais enviar naquele enlace 1 mensagens destinadas ao grupo A. Se algum receiver conectado àquele enlace A se tornar ativo novamente e reiniciar sua participação, então o roteador ele vai começar a enviar mensagens direcionadas àqueles nós. E para construir essas árvores de distribuição, basicamente são utilizados 2 princípios básicos. O primeiro deles é Source Trees e Shared Trees. Vamos começar estudando o conceito de Source Tree. Então, Source vem de fonte, origem, e Tree vem de árvore. Então, na verdade, como será construída essa árvore? Será uma árvore de caminhos mínimos, que vai ter como raiz, como origem, um nó escolhido. Então, pense que você vai construir uma árvore que vai ser de origem em um determinado nó na rede. Então, esse nó, por exemplo, A, que vai ser a fonte, vai ser a origem de todas as mensagens do grupo multicast. E isso vai justamente otimizar a latência. Porém, qual é o problema? Que se um nó B ele quiser enviar uma mensagem para o mesmo grupo, teremos então de construir uma outra árvore. Então veja que para cada sender haverá uma árvore. Em outras palavras, para um source, uma fonte diferente, deverá haver uma árvore diferente construída. E justamente o source ele vai enviar uma cópia de cada mensagem para cada roteador adjacente ao longo dessa árvore, de modo a alcançar todos os membros do grupo multicast. E o que fará então cada roteador? Cada roteador justamente vai replicar aquela mensagem recebida e encaminhar para cada um dos seus vizinhos que pertencem àquela árvore. Exemplo, dado 3 vizinhos de um roteador, justamente 2 não fazem parte da árvore. Então,
aqueles dois roteadores vizinhos não receberão a mensagem destinada para aquele grupo. Porém, como nós podemos ver, tem um grande preço a ser pago nessa abordagem, que justamente os roteadores eles vão ter que manter informações sobre aquela árvore para cada fonte. Lembrando, se uma fonte A quiser enviar uma mensagem para o grupo, terá de se construir uma árvore com origem no nó A. Se um nó B quiser enviar mensagem para o grupo, terá de ser construída uma árvore de distribuição justamente para o nó B. Então, isso começa a sobrecarregar os roteadores quanto às informações que precisam ser mantidas. Diante dessa empecilho, desse obstáculo, ponto negativo da abordagem Source Tree, há o conceito de Shared Tree. Shared vem de inglês, compartilhado, e tree de árvore. Então, justamente, nós teremos, em vez de uma árvore para cada source, nós teremos uma árvore que vai ser compartilhada por todos os membros, de modo que, quando um nó quiser enviar uma mensagem, não será necessário construir uma árvore específica. Exemplo, A e B querem enviar uma mensagem, será apenas uma única árvore. Por isso vem o termo compartilhado. Então, como é que funciona? Nós teremos, então, um roteador específico, por exemplo, o roteador A. Ele vai ser escolhido como ponto de encontro, que chama-se RP. E todos os roteadores que quiserem justamente se comunicar, enviar uma mensagem, justamente vai enviar aquela comunicação, aquela mensagem para o grupo dos seus hosts locais, justamente para o RP, para o ponto de encontro, para o nó A, que foi escolhido como o ponto de encontro. Então, esse ponto de encontro, esse nó A, RP, vai justamente encaminhar as mensagens recebidas para os seus destinos, justamente por meio daquela árvore de caminhos mínimos que vai ser compartilhada e que vai ter como raiz aquele nó A. Então, se a gente for pensar, como é que funcionaria? Nós temos uma topologia que justamente nós vamos eleger, por exemplo, o nó A como a fonte. Então, nós construiríamos uma source tree, que tem como fonte o nó A, e justamente se o nó D quiser enviar uma mensagem para o grupo, ele vai ter que enviar primeiro a mensagem para o nó fonte, no caso A, e o nó A vai disparar essa mensagem para o grupo por meio daquela árvore compartilhada. Porém, nós podemos ver que tem inúmeras desvantagens. A primeira delas é a carga justamente no RP, no nó A. Por ele vai ser demandado e também se tornará um gargalo no sistema. Além disso, os caminhos entre a fonte real, no caso, e o destino, eles podem não ser ótimos. Por exemplo, o nó D ele quer enviar, por exemplo, para um nó E. Suponha que eles sejam vizinhos com 2 hops de distância, mas na verdade, justamente vai ter que enviar a mensagem do nó D para o nó A e do nó A para o nó E. Então, isso pode não ser ótimo. E isso vai introduzir uma latência adicional. Vamos então comparar as duas estratégias. Do lado esquerdo, nessa figura A, nós temos justamente uma source tree, que justamente o fonte é o nó B, e nós podemos ver que se o nó B quiser enviar uma mensagem para o nó F, ele pagará um custo de 3 unidades, do nó B para o nó A, do nó A para o nó D, do nó D para o nó F. Então aqui nós podemos ver o contexto do source tree, que justamente uma árvore foi construída com fonte no nó B. Lembrando que se nós quiséssemos o nó E quisesse enviar uma mensagem, justamente uma source tree teria de ser construída com fonte no nó E. No lado à direita, na figura letra B, nós temos justamente uma árvore compartilhada, que justamente tem como source o nó E. Então, se o nó B, antes que pagaria um custo de 4 unidades, se ele quiser enviar uma mensagem para o nó F, ele agora teria que pagar um custo B para A para C, C para E e justamente E para F, resultando em 16 unidades. Então nós podemos ver que o custo ele se tornou extremamente maior. Por outro lado, há uma demanda muito menor quanto ao armazenamento que deve ser realizado nos roteadores, no caso de um source tree. Por fim, nós vamos entender o conceito de encaminhamento no caminho reverso.
Então, esse método ele é utilizado justamente por roteadores modernos para justamente garantir que os pacotes encaminhados eles não vão ficar num loop. Exemplo, suponha 3 nós conectados, A envia para B, B envia para C e C envia para A. Então, a mensagem ela pode ficar nesse loop. Então, justamente, como é que vai funcionar? Um nó fonte, suponha que ele envie uma mensagem para um grupo de nós arbitrários, representado pelo endereço multicast. Então, para cada fonte, o roteador multicast ele vai ter que distinguir entre uma mensagem que é upstream, que é em direção à fonte, ou seja, a mensagem que volta para quem enviou, e downstream, que é justamente cada vez mais distante em relação à fonte. Então, os roteadores eles vão replicar os pacotes e encaminhar justamente naqueles nós downstream, que justamente está se distanciando, descendo o rio. Suponha que um rio ele começa, a nascente dele é no nó source, e ele vai ter que descer para cobrir todos os inundar todos os nós. Então, justamente, vai se diferenciar esses nós, esses links downstream e upstream. Então, basicamente, como é que vai funcionar? Então, o RPF ele vai construir uma árvore de caminhos mínimos para cada fonte S. E quando um roteador R receber justamente um pacote multicast de S da fonte e um link L, esse roteador ele vai ter que verificar se a mensagem recebida por aquele link pertence justamente ao caminho mínimo de R para S. E se justamente ele recebe uma mensagem pertencente, ele vai justamente verificar que ele vai ter que encaminhar aquela mensagem para todos os seus vizinhos, exceto por aquele link. Por quê? Porque se o nó-fonte envia aquela mensagem, então provavelmente aquela mensagem vai receber pelos caminhos, uma aresta do caminho mínimo. Então provavelmente é a primeira vez que o nó recebeu aquela mensagem. Caso ele tenha recebido aquela mensagem por uma outra aresta que não faça parte do caminho mínimo, então aquela mensagem ela pode ser descartada. Por quê? Porque ou aquela mensagem é redundante ou é uma mensagem falsa e que provavelmente, na ausência de falhas, houve, por exemplo, um delay no caminho mínimo e que justamente a mensagem pelo caminho mínimo será recebida no futuro. Então aqui essa figura ilustra justamente a estratégia. Então aqui, por exemplo, pensamos a mensagem recebida pelo Noah. Então ele recebeu a mensagem justamente pela primeira vez na aresta SA, então que faz parte do caminho mínimo. Então ele vai verificar que por fazer parte do caminho mínimo é a primeira vez, então ele encaminhará para todos os seus vizinhos, o nó C, D e B. Reparem que o nó B, por sua vez, ele vai receber a mensagem pelo link SB, que faz parte do caminho mínimo, então ele vai encaminhar para os seus vizinhos, B, D e E. Observem então que o nó A ele vai receber a mensagem a partir do nó B. E justamente ele vai verificar, esse link que liga a B faz parte do caminho mínimo? Não faz. Então, justamente o nó A ele pode, com segurança, descartar essa mensagem recebida pelo link AB. Então, com isso, nós temos a estratégia do encaminhamento no caminho reverso. Muito obrigado.